Momento do Discipulado. Eu creio que Deus nos dá em Jesus o modelo para nós seguirmos também. Jesus teve o chamado e durante 30 anos ele se desenvolveu, não foi tempo perdido não, mas ele não executou praticamente nenhuma atividade espiritual, digamos assim. Ele estava vivendo no mundo, aprendendo como a sociedade vive, se desenvolvendo. Ele não podia ser Jesus como uma criança, ele teve que ser homem. Ele se intitulava Filho do Homem, experimentou tudo que a humanidade passa. Jesus precisava ser uma pessoa aprovada. Eu acho interessante quando alguém vai dar lição para os outros sobre criação de filhos, mas ele não teve filho nenhum. Pode até falar coisas muito certas, mas muita gente vai questionar. Você está falando de uma coisa que você não vive. Alguém está pregando o evangelho para fazer discípulos e não faz discípulo nenhum. Ele não tem discípulo nenhum que o acompanha, que anda com ele. Essas coisas assim, de certa forma, tiram o moral da pessoa, a autoridade da pessoa de falar naqueles assuntos. Então, Jesus, para falar de qualquer assunto, ele vivenciou toda a experiência humana e quando adulto, ele era uma pessoa aprovada em todas as áreas. No conhecimento que ele estudava, aprovado na saúde, no desenvolvimento físico, porque ele se cuidava e procurava se alimentar bem. Ele trabalhava, desenvolveu a profissão. A Bíblia diz que Jesus também era carpinteiro, como o pai José. Ele foi aprovado como carpinteiro. Ele ensinou a profissão para seus irmãos, para poderem cuidar da família quando ele se separasse para o ministério. 30 anos se preparando. Aí ele foi separado pelo pai e foi batizado pelo João Batista, batizado com o Espírito Santo, foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Interessante, Jesus não nasceu cheio do Espírito Santo. O João Batista, sim. Jesus, não. A Bíblia diz essas coisas. Jesus precisou ser batizado com o Espírito Santo. Isso aconteceu logo depois do batismo nas águas. E ele não precisava ser batizado nas águas. Porque ele não tinha pecados para lavar. Ele se batizou para dar apoio ao batismo e valorizar o ministério do João Batista. Ele também diz isto. Depois recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz, naquilo tudo que ele foi tentado, ele é poderoso, um sumo sacerdote para nos ajudar, nós que somos tentados também. Jesus, a partir dali do deserto, ele começou a fazer seus discípulos. Primeiro, ele começou a pregar e a fazer milagres. Ora, a pregação que ele pregava, ele aprendeu nos 30 anos. Ele aprendeu durante 30 anos, ele aprendeu muita coisa. E ele pregava e as pessoas acreditavam na pregação, porque viam que era uma pregação cheia do Espírito. E discípulos começaram a vir. Ele passou algum tempo chamando discípulos, pregando, fazendo milagres, e depois os discípulos foram separados para estarem com ele, e aí tempo integral naquele curso de discipulado. Convivência, pregação, demonstração e experimentação. Os discípulos foram enviados, primeiro os 12, depois outros 70, para praticarem aquilo que eles estavam vendo Jesus praticar. Tudo ficou muito claro no final. Na última semana, Jesus deu muitas instruções, ações para
os 12, e então passou pelo martírio da cruz. E eu quero falar aqui a partir daí, da cruz. Jesus foi crucificado e na cruz ainda houve treinamento para os discípulos. Muitos o tinham abandonado, nem todos estavam com Jesus na cruz. Mas a Bíblia cita Maria, mãe dele, Maria Madalena e a Salomé, que provavelmente era a irmã de Jesus, de Maria, e o João. Nem todos os discípulos estavam com Jesus ali ao pé da cruz. Bom, foi crucificado, sepultado. O José de Arimateia aparece. Quando chega no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Aparece primeiro as Marias, a Maria mãe, Maria Madalena e a Salomé, segundo o relato de Marcos, que foi o primeiro evangelho cronologicamente, e depois ele começa a aparecer aos outros discípulos também, o Pedro, o João e aos 2 no caminho de Emaús, depois aos 11 reunidos, isso naquele mesmo dia, e avisa: eu vou adiante de vocês para a Galileia, podem ir para lá, porque lá vocês me verão. E passou 40 dias, segundo o livro de Atos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Não apareceu depois de ressurreto a ninguém mais de fora que não cria, somente aos que criam nele. E o apóstolo Paulo cita que de uma vez apareceu a cerca de 500 irmãos lá na Galileia. Esses 40 dias foram de treinamento muito intenso. Jesus ressurreto, eles viam que Jesus já tinha entrado na posse do reino, no poder de Deus manifesto. E antes Jesus era homem, o poder de Deus vinha sobre ele através do Espírito Santo. Mas agora Jesus se revelou em glória, ressurreto, com poder, assumiu a posição de Senhor dos senhores. Era diferente. Os discípulos estavam vendo aquilo para se reanimarem no Senhor. E eles que tinham estado tão tristes durante o tempo da crucificação, da morte de Jesus, agora eles estavam alegres, porque estavam vendo Jesus cheio do poder, aparecendo durante 40 dias. Jesus, então, disse que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos de poder, e a partir daí eles saíssem pelo mundo todo. O poder veio, o Espírito Santo foi derramado, cada um individualmente foi batizado, não só a igreja toda, foi individualmente cada um dos 120 que estavam ali no dia de Pentecostes, e assim Jesus os encheu do Espírito, e eles tinham aprendido, receberam a missão, tinham tido o exemplo de Jesus, já tinham sido experimentados, e agora era partir com a unção do Espírito para praticar aquilo. Isso para nós é o exemplo. Nós temos que pregar o evangelho, a pessoa se converter, e tem que evangelizar direito, para a pessoa se converter mesmo, nada de entrar pela janela, vir chegando devagarzinho para a igreja e querer aceitar Jesus sem largar o mundo. Isso é brincadeira de religião. Nós temos que evangelizar direito, depois começar a discipular, ensinando a pessoa a obedecer. Nem todos vão vingar, a Bíblia também nos exemplifica isto, mas nós vamos continuar com os que são fiéis, ensinando a praticar tudo que Jesus ensinou e mandou a gente praticar. Isso é o discipulado. Vamos ajudar a orar, buscar o batismo com o Espírito Santo para se revestir de poder convencedor, para poderem sair, evangelizar e fazer outros discípulos. A roda precisa girar, o processo precisa continuar. O que recebemos temos que passar e ensinar os irmãos a passarem para outros. É assim que Deus quer que discipulemos. Vamos entendendo isto.